Para discorrermos sobre os negócios jurídicos processuais atípicos, primeiramente é necessário conceituar o que seria o negócio jurídico processual. Nesse ponto, vamos começar pelo histórico. Os primeiros estudos a respeito do tema se deu ali na Europa no final do século XIX e estava diretamente ligado ao direito privado. Hoje em dia, na doutrina, existe grande divergência a respeito do tema. Para aqueles que defendem o negócio jurídico processual, o ato jurídico das partes ele é voluntário, onde qualquer uma das partes poderiam escolher sobre alguma situação, sendo essa jurídico-processual, obviamente, e elas estariam resguardadas pelo ordenamento jurídico. Já a segunda corrente doutrinária defende que não é possível os negócios jurídicos processuais, tendo em vista que este deriva da vontade das partes, sendo certo que no processo existe lei própria que trata sobre a matéria, e esta lei também prevê os efeitos processuais. Porém, essa divergência doutrinária ela deve acabar, tendo em vista que o novo Código de Processo Civil ele trouxe previsão legal para os negócios jurídicos processuais, em seu artigo 190, onde as partes podem estipular mudanças procedimentais de acordo com a especificidade da causa. Os negócios processuais atípicos, como o próprio nome nos sugere, não vêm codificados no nosso sistema jurídico, sendo uma resultante do exercício dos poderes que decorrem de uma cláusula geral de negociação processual. Trocando em miúdos, tais negócios se concretizam quando inexiste na lei regulamentação específica e precisa. Um grande e bom exemplo que nós temos, mais contundente de negócio processual atípico, vem no artigo 190 do nosso CPC, que consagrou uma verdadeira cláusula geral de atipicidade de negociação processual, ao permitir justamente que as partes convencionam sobre mudanças no procedimento e sobre os seus ônus, poderes, faculdade e deveres processuais, sem, contudo, especificar, esmiuçar quais situações processuais específicas que podem ser negociadas e em qual sentido cabe a convenção, quais os efeitos permitidos ou vedados, e os quais pressupostos específicos, estabelecendo assim uma mudança no rito processual. O acordo processual atípico, consagrado pelo artigo 190 do CPC de 2015, se caracteriza como um negócio jurídico plurilateral pelo qual as partes, antes ou durante o processo, alteram aspectos procedimentais, estabelecendo mudanças no rito processual. Entretanto, o estabelecido no artigo deve respeitar algumas limitações. Em primeiro lugar, como requisito expresso no caput do artigo, o processo deve versar sobre direitos que admitam autocomposição, que é uma técnica de resolução de conflitos. Somente partes absolutamente capazes podem celebrar a convenção, e ela não é válida se for pactuada oralmente. É necessário haver um documento escrito. Não é autorizado às partes a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos que afetem poderes e deveres do juiz, como, por exemplo, determinar o julgamento do processo com base em lei diversa da lei nacional vigente. Além disso, é fato que o acordo deve respeitar sempre as normas constantes no Código de Processo Civil e na Constituição Federal. A participação do juiz nos negócios processuais atípicos. Embora o caput do artigo 190 demonstre, de modo geral, as regras para negociações processuais atípicas celebradas entre as partes, não se pode negar que há a possibilidade destas negociações ocorrerem com a inclusão do órgão jurisdicional. A participação do juiz nesse tipo de processo não significa que haverá prejuízo no negócio processual atípico. Muito pelo contrário, a participação dele significa que haverá uma fiscalização imediata quanto à validade do negócio processual. O magistrado, então, deverá garantir que as partes tenham igualdade de força, ou seja, deverá aplicar-se o princípio da isonomia processual. Outro princípio bastante importante neste tipo de processo
é o princípio da cooperação. Este princípio ele é destinado exclusivamente ao juiz, pois ele tem como finalidade garantir as limitações dos poderes conferidos ao magistrado, pois vale lembrar que neste tipo de processo, o juiz deverá atuar como um mero colaborador do processo.